Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste segundo trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está tratando sobre o Sermão do Monte. Nós estudamos em 2001 sobre o Sermão do Monte e agora em 2022, 21 anos após, voltamos a estudar o assunto e digo para os irmãos, a abordagem feita pelo comentarista, ela tem nos trazido nova roupagem, nova visão do Sermão do Monte, diante de tudo aquilo que nós já tínhamos aprendido, de tudo aquilo que nós sempre comparamos na Bíblia Sagrada. Por esse motivo, o título do trimestre é Os Valores do Reino de Deus, porque o Reino de Deus ele precisa ser visto e praticado e compreendido de forma diferente em alguns aspectos daquilo que nós às vezes pensamos estar correto. Os valores do Reino de Deus nos levam a entender que seja o Reino de Deus aqui na terra com os judeus durante o milênio, seja o Reino dos Céus com a igreja lá arrebatada com Cristo, existe um princípio ou alguns princípios, alguma forma de agir que precisa ser praticada por nós. Muito forte e muito interessante o estudo desse trimestre. A relevância, o subtema fala da relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E por que nós precisamos estudar o Sermão do Monte? Por que ele tem que estar nos nossos púlpitos, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos corações, nos nossos lábios? Então nós estamos estudando a relevância para a Igreja de Cristo. Chegamos diante da lição de número 10. Já estudamos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Haja vista que o Sermão do Monte está nos capítulos 5, 6 e 7. Nós estudamos todo o capítulo 5, entramos no capítulo 6. Começamos no capítulo 6 falando sobre as esmolas, que é a nomenclatura que foi traduzida para as versões em português por conta da tradição católica, pois as primeiras versões em português vieram de João Ferreira de Almeida, Matos Soares e João Figueiredo, que eram todos católicos. Aí veio a tradução esmola, dar esmola, mas é ajuda ao necessitado, só que dar esmola é bem mais fácil de colocar do que ajuda ao necessitado. E naquele contexto lá de 1500, quando a Bíblia foi traduzida, a expressão era muito bem compreendida. Hoje dar esmola tem ligação com dar uma migalha a alguém. Não estou querendo dizer que é isso, mas essa é a impressão que traz para o contexto atual. E neste sentido, nós entramos no capítulo 6, estudamos o dar esmolas, que deve ser em secreto, e o versículo 2 lá do capítulo 6 já diz, e vosso Pai o recompensará, também diz que aquele que dá de forma que a mão esquerda sabe o que fez a mão direita, já recebeu o seu galardão. Aí estudamos na lição da semana passada, a lição do número 9, que a lição do número 8 foi ser verdadeiro, sendo verdadeiro, dando esmola com verdade. A lição do número 9 veio falar sobre a oração e o jejum conforme Jesus ensinou. Inclusive eu fiz ontem aí com o Marcel uma live complementando o assunto da escola dominical, que foi muito bem explicado. No entanto, faltou, pela exiguidade do tempo, faltou alguma coisa e nós haveríamos de ter um batismo, então não dava tempo. Por esse motivo foi necessário que fizesse um complemento e ontem nós nos esforçamos para dar tempo para fazer esse complemento, fizemos, está aí no YouTube, o complemento ficou 1 hora e 50 minutos, mas tem coisa boa lá, muita coisa boa mesmo. E nós estudamos como é que se deve orar e jejuar, conforme Jesus ensinou, porque existe muita coisa aí que não foi Jesus que ensinou. E agora estamos diante da lição do número 10, na qual estamos falando sobre a nossa segurança vem de Deus. Muita gente não pensa desta forma. A segurança de alguém vem de alguém que fez medicina, de alguém que tem um braço forte, né? É fortão, de alguém que tem dinheiro no bolso, de alguém que tem conhecimento, de alguém que tem prestígio, tem nome, que é político. É daí que vem a confiança, a segurança de um veículo, de um transporte, de um animal, de uma propriedade. Só que nós aprendemos também que tudo isto é efêmero, tudo isto passa.
E se passa, já disse Salomão, que é vaidade. Tudo aquilo que passa é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então nós estamos nesta semana discorrendo sobre onde está a nossa segurança. A nossa segurança vem de Deus, é o título da lição. Lição de número 10, programada para 5 de junho de 2022. E nós vamos fazer leitura hoje, na terça-feira, na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 12 e 13. Carta aos Filipenses, capítulo número 4, versículos 12 e 13. E a epígrafe dessa leitura diz: contente em toda situação. Por quê? Porque alguém disse que a beleza está nos olhos. Me parece que é o Augusto Cury, eu não tenho certeza. A beleza está nos olhos. Alguém olha e diz, coisa bonita. Alguém olha e diz, que coisa feia. E aquilo que é feio para alguns é bonito para outro. Por exemplo, uma ferramenta que para um não serve porque ela perdeu o fio, não está afiada, ela estragou alguma coisa, não serve. Mas outro já olha aquela ferramenta e diz, esta ferramenta é ideal para aquilo que eu quero. Ele até consegue adaptá-la para alguma situação. Assim envolve as pessoas, pessoa bonita, pessoa feia. Assim envolve o contentamento naquilo que se tem ou não. E envolve também o fator aceitar com outros olhos, ou ver com outros olhos uma situação. E é neste sentido que corre a leitura de hoje. E eu gostaria que você olhasse, porque a falta desta aceitação, a falta desta visão é que leva pessoas a perderem de Deus o foco da segurança. A segurança das pessoas deixa de estar em Deus num dado momento. Ontem eu dei o exemplo de um pastor que o filho adoeceu e ele, em vez de confiar em Deus, botou o filho numa UTI, correu com o filho daqui. É bom, se tem condição financeira, é bom. Falei também tem uns atores aí que disseram que pela sua condição financeira eles conseguiriam receber qualquer tratamento de qualidade no Brasil ou fora, e a Covid-19, o vírus do Covid-19 não lhe afetaria, e foram dos primeiros que morreram. E assim surgem várias outras situações. Então vamos ler o texto que Paulo escreveu aos Filipenses para nós compreendermos. Lembrando que Paulo escreve esse texto preso. Paulo está preso na sua primeira prisão. Depois que ele terminou a terceira viagem missionária, foi preso em Jerusalém, foi para Cesareia, passou alguns anos em Cesareia, foi enviado para Roma, que ele tinha apelado, um recurso, apelo a César, e queria ser ouvido por César. A bem da verdade, ele foi livre, ele nesse julgamento ele foi absolvido, mas ele está preso aqui antes do julgamento. E quando ele está preso, recebe a visita de alguns irmãos, e de Filipos, uma das igrejas mais pobres, ele recebe a ajuda financeira, que foi o que o ajudou a ficar numa prisão custodiada. Ele ficou em casa, uma prisão domiciliar. E ele aqui agradece aos irmãos pelas ofertas que enviaram, pelo testemunho dos irmãos, pela fé dos irmãos. Mas antes de qualquer coisa ele diz, olha, eu sei suportar esta situação. Vamos ler o que diz aqui. Filipenses capítulo 4, vou ler na tradução Revista Almeida Corrigida, na Bíblia do Culto. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. O texto começa no versículo 10 e vai até o versículo 23, se você quiser fazer uma leitura geral, completa, maior. A nossa aqui é objetiva porque o nosso tempo é curto. E se demorar o pessoal nem assiste aí, né? Então vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Paulo diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, capacitado, orientado, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí no 13 ele arremata: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos na semana estudando dentro do Sermão do Monte, sobre a nossa segurança vem de Deus. Quando nós fizemos leitura ontem, Mateus 6:21, que diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Nós agora estamos diante de um personagem.
o apóstolo Paulo. E é interessante no mesmo Filipenses 1:21, que ele diz que para si o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em outras palavras, ele diz: eu ganharia muito mais em morrer. Mas como eu sei que eu preciso estar aqui, por causa de vós eu ainda vou permanecer mais um pouco. Em outro local, na carta aos Gálatas, e escrevendo também, e Lucas também registrou em Atos, quando ele está diante do rei Agripa, Paulo é aquela pessoa que ele foi levado em espírito ao terceiro céu. Depois da sua conversão, ele vai para Damasco e ele sai de Damasco, vai para o deserto da Arábia, veja lá em Gálatas capítulos 1 e 2. E quando ele está no deserto da Arábia, ele teve encontro com Cristo. Aliás, ele teve um encontro com Cristo em Damasco, mas no deserto da Arábia ele foi arrebatado em sentido. Ele passou lá quase 3 anos. Ele cobra isso, me parece, da carta aos Coríntios. Ele diz: se eles são apóstolos, também eu. Se eles estiveram com Cristo, também eu. Ele esteve com Cristo por quase 3 anos, tendo revelações daquelas que ninguém nunca registrou na história bíblica teológica. E Paulo foi lá, teve a revelação, voltou e registrou a igreja como um corpo e assim por diante. E nesse contexto ele diz que viu coisas que ao homem comum não é lícito dizer, porque o homem comum não compreenderia. Por este motivo, Paulo mirou, Paulo marcou, Paulo determinou o seu alvo. O meu alvo é Cristo. Ele diz: seguindo para o alvo, para o prêmio da bendita esperança, seguindo para o alvo. Paulo não está perdendo o seu tempo com aquelas coisas que estão em volta, que estão atrapalhando. Ele está focado no prêmio, no galardão, na recompensa que virá quando chegar diante de Deus. Por esse motivo, ele fixa a sua convicção em Deus. Ele fixa a sua convicção em Deus, e o que vem na trajetória para Paulo é pífio, é efêmero, é passageiro, é pequeno. Ele diz: tanto faz, ter abundância, passar por necessidade, eu já estou instruído, eu já estou preparado, a minha mente, como ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Na minha mente, quando eu já vejo com bons olhos, porque volto a dizer, a beleza está nos olhos de quem vê. Certa pessoa poderia ver um desprezo da parte de Deus com relação a Filipe por o Espírito ter mandado ele para Gaza. Mas Filipe não viu dessa forma. Filipe viu uma possibilidade de pregar o Evangelho, Filipe viu uma possibilidade de ler a Bíblia Sagrada, Filipe viu uma possibilidade de batizar nas águas, Filipe viu a possibilidade de ser arrebatado, Filipe viu a possibilidade de contemplar a graça de Deus. A beleza está nos olhos de quem vê. Por esse motivo, o apóstolo Paulo diz: nós não devemos fixar a nossa confiança nas coisas que estão em volta, porque são perenes, são passageiras, são efêmeras. Diz Salomão: são vaidade. Quem fixa a sua confiança em coisas perenes, em coisas passageiras, se complicará, porque as coisas passageiras, elas num momento são, e no outro momento já não são mais. Já deixam de existir com facilidade. Já aquele que fixa sua confiança em Deus, sabe que Deus é do jeito que ele foi desde toda a eternidade. Na realidade, Deus nunca foi. Está escrito na carta a Tito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é. Nesta circunstância, Paulo nos dá uma lição. Foque no prêmio da bendita esperança. Foque na eternidade. Foque naquilo que o Senhor vai nos dar. E você vai perceber que as coisas aqui são passageiras. O que é caminhar uma milha quando você vai poder passar o resto da eternidade num paraíso? O que é suportar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos se você vai viver a eternidade com Deus? O que é ser privado de alguma coisa aqui quando o melhor está lá? E alguém já disse: não troque aquilo que você quer para a vida por aquilo que você quer por um instante. Sendo assim, nós aprendemos que devemos estar contentes em todas as situações, porque a nossa segurança não está nas coisas que passam. As amizades passam, a beleza passa, a idade passa, os bens passam, mas o Senhor permanece para sempre. Deus te abençoe, obrigado pela atenção. Se inscreva no nosso canal, não esqueça disso não, se inscreva no nosso canal. Compartilhe, curta, comente, abençoe alguém com a palavra do Reino de Deus
E vou usar uma frase que eu usei com os irmãos lá de Cambaitó, pai do seu irmão Joelton. Eu quero te ver na eternidade, tá bom? Fica todos na paz do Senhor. Confie em Deus, viu?